Hebreus, o Apocalipse de Paulo. Talvez você esteja se perguntando neste momento, mas o que é que tem a ver o livro de Apocalipse com o livro de Hebreus? Bom, estaremos começando hoje uma longa jornada onde avaliaremos o livro de Hebreus verso por verso, minuciosamente, meticulosamente, detidamente, buscando entender até mesmo nas entrelinhas a relevante mensagem que Deus tem para nós no livro de Hebreus. Hoje nós vamos avaliar nesta primeira parte o contexto histórico do livro de Hebreus, as circunstâncias que envolveram o período em que ele foi escrito, autor e muitos outros detalhes. E ao avaliarmos estes fragmentos de eventos, vamos perceber que existe uma íntima relação entre o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse. Nós vamos perceber, na verdade, que o livro de Hebreus foi escrito em tipos e símbolos, justamente vaticinando os eventos que permearão o tempo do fim. Nós vamos perceber que o contexto mais amplo deste livro foi mencionado por Jesus em Mateus 24, quando ele fez o seu famoso sermão sobre a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70. Parte dos fragmentos proféticos que Jesus menciona no ano 70 cumpriram-se naquele mesmo ano. Entretanto, a maior parte da sua profecia cumprir-se-á no final dos tempos. Logo, da mesma maneira que o livro de Hebreus emergiu no cenário mundial perto do ano 70, trazendo esperança, trazendo alívio, trazendo direcionamento para o povo hebreu, o mesmo aplica-se aos nossos dias. Eu gostaria de te convidar nesse momento para esta empolgante aventura por este maravilhoso livro, pois devemos seguir os passos do nosso Salvador, que neste momento encontra-se no santuário celestial, na parte mais santa, no Santíssimo. O meu nome é Silverino Kiel e sou o fundador do IAG. Bom, para darmos início às nossas análises deste primeiro tema, eu gostaria de fazer com vocês duas ponderações. A primeira é avaliarmos um pouquinho sobre a autoria da carta aos Hebreus e, em segunda instância, vamos avaliar a data em que ela foi escrita. Estes dois pontos vão ser muito importantes para a maior relevância daquilo que nós vamos estar abordando no dia de hoje. E nós vamos conseguir apreciar com muito mais profundidade este tema, Hebreus, o Apocalipse de Paulo, quando entendermos quem foi o autor. Agora, é claro que eu já estou dando o spoiler, né? Que eu acredito que foi Paulo o autor de Hebreus e a data em que ela foi escrita, tá? Agora, por que é importante discutirmos sobre a autoria? Porque mesmo dentro do ciclo adventista, um pouco mais cético e fora do adventismo de modo geral, existe muita divergências quanto a quem foi o autor da carta aos Hebreus. Eu não quero aqui arrogar para mim como detentor da verdade. Por isso, simplesmente vou mencionar 10 pontos e vou deixar para a reflexão de cada um quanto à posição que você vai adotar da autoria da carta aos Hebreus. Ponto 1, eu gostaria de mencionar que o autor da carta aos Hebreus foi alguém muito familiarizado com os costumes, tradições, leis de todo o complexo sistema religioso judaico. Porque realmente o livro de Hebreus aborda com uma performance deslumbrante a economia judaica.
Segundo ponto, alguém que conheceu de perto o ministério de Jesus, ou vivenciou as experiências de maneira ocular com Jesus, ou teve informações muito privilegiadas, justamente pelo fato de abordar de maneira tão profunda, não só o início, mas o desenvolvimento da obra de Jesus no céu. Ponto 3, alguém que fosse um erudito para conhecer bem a história dos hebreus desde sua gênesis. Ponto 4, alguém que havia aceito de maneira muito eloquente Jesus como seu Salvador e Messias prometido. Ponto 5, alguém que conhecia bem o mundo judaico e o mundo cristão de todo o Mediterrâneo, ou seja, dá para se perceber no livro de Hebreus que esta pessoa tinha uma desenvoltura muito notória no que diz respeito a cristianismo e judaísmo. Ponto 6º, ou sexto ponto, alguém que amava muito a nação judaica a ponto de escrever esta tremenda carta de apelo. Ponto 7, alguém que estava familiarizado com Timóteo. Em Hebreus 13, 23, é feita uma curta menção a Timóteo. Então, esta pessoa, de alguma maneira, estava associada a Timóteo e tinha certa intimidade com ele. Ponto 8, alguém que conhecesse a Itália, pois ele escreveu esta carta desde esta cidade, como diz Hebreus 13, 24. Ponto 9, alguém que conhecia de perto a dureza de coração do povo judeu, porque ele elaborou uma tremenda obra de defesa do cristianismo, naturalmente tentando quebrar a dureza do coração do povo judeu. E o último ponto, o 10º, para os adventistas, já não vai restar dúvidas, porque a senhora White deixa muito claro quem foi o autor do livro aos Hebreus. E a meditação matinal nos lugares celestiais, 268, diz: o que semelhante fé tem poder para fazer é-nos dito por Paulo em sua carta aos Hebreus. Ela reafirma esta mesma ideia no livro Conselhos sobre Saúde, páginas 70, 87, 88. E também no livro O Grande Conflito, na página 347, 411 e a página 413. Então, como nós acreditamos no dom profético de Ellen White, para mim já basta esta afirmação de que Paulo, de fato, foi o autor da carta aos Hebreus. Ok? Só tendo esta informação em mente, já vai nos nortear muito quanto ao ano da escrita. Certamente, esta carta foi escrita após o ano 60 e, naturalmente, antes do ano 70. E daqui a pouco nós vamos ir enxugando até chegar a uma data precisa em que esta carta foi escrita. Vamos avançar aqui, o ano em que a carta foi escrita, ok? Em Atos 28, 30, é mencionado que Paulo permaneceu 2 anos preso em Roma. Esta prisão de Paulo em Roma foi o resultado de sua precipitada ida para Jerusalém, onde ele foi capturado no templo. Atos capítulo 21, 22 vai descrever esta ideia. Enviado a Cesareia, permanece 2 anos em Cesareia. Atos 25, ele apela para César. Atos 26, ele faz uma eloquente defesa diante de Agripa. Atos 27, ele é enviado para Roma no ano 61, onde permanece 2 anos encarcerado. Desta primeira prisão, Paulo sai, então, por algum período do ano 63 e fica em liberdade um tempo, ok? Então, esta carta certamente foi escrita depois do ano 63, que foi o período de liberdade do apóstolo, e antes do ano 70. O segundo ponto que eu quero destacar é, justamente o que eu já disse, ela só pode ter sido escrita antes do ano 70, porque o próprio livro de Hebreus retrata em muitos lugares que o templo ainda estava de pé. Olha, por exemplo, Hebreus 8:4. Ora, se ele estivesse na terra, se referindo a Jesus, já tinha sido morto, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70. Se o autor de Hebreus faz referência ao ministério dos sacerdotes e os sacrifícios que eram feitos, naturalmente o templo ainda estava de pé. Hebreus 8:13 segue dizendo:
Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de se acabar. Aqui lança a ideia de que perto está para se acabar, mas que ainda atuava. Hebreus 9, 7 e 8, segue dizendo: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, naturalmente, enfatizando a ideia de que o tabernáculo ainda estava de pé. E o último texto para esse ponto, ponto 2, Hebreus 10, 9. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, naturalmente, este ponto 2 indica que esta carta foi certamente escrita antes do ano 70, pelo fato de, no ano 70, acontecer a destruição do templo, e aqui o próprio autor menciona em repetidos textos o templo em vigência. Eu quero avançar com você agora para o ponto 3, ok? Paulo sofre uma segunda prisão, tá? E aqui em Hebreus, eu quero reler esse texto, né? Eu fiz menção a ele, mas eu quero ler esse texto aqui de Hebreus 13. Vamos usar muita Bíblia, tá? Hebreus 13, verso 24. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então, naturalmente, ele faz aqui a conclusão da sua carta, o epílogo, mandando uma saudação desde a Itália. Então, naturalmente, essa carta foi escrita da Itália, ok? Se Paulo foi preso no ano 61 e liberto no ano 63, porque Atos 28, 30 fala que ele permaneceu 2 anos preso, naturalmente a carta também foi escrita depois desse momento, ok? O livro Atos dos Apóstolos, da senhora White, no capítulo 46, fala sobre a libertação de Paulo desta primeira prisão, e a propósito, para essa palestra de hoje e a próxima palestra, o livro base foi esse livro aqui, tá? Paulo, o maior de todos os apóstolos, é um livro que, na verdade, foi publicado antes do livro Atos dos Apóstolos. É um material inédito, o IAG tem ele publicado, fantástico, vale a pena você adquirir o seu exemplar. E o outro livro que nós vamos estar usando como livro base é o livro A Grande Controvérsia, tá? São materiais primários para pesquisa, para desenvolver o conteúdo que a gente tem aqui preparado para vocês. Ok? Então vamos avançar aqui para o ponto 3. Nós estamos no tópico identificando de maneira mais próxima possível a data em que esta carta foi escrita. Ok? Eu quero ler uma citação do livro Atos dos Apóstolos, da senhora White, que está na página 487. Essa primeira citação, 487. Tivesse o seu julgamento demorado mais, referindo-se à primeira prisão de Paulo, do ano 51 ao ano 53, tá? E quando ele foi julgado e Nero o considerou inocente, ele foi liberto. Tivesse o seu julgamento demorado mais, ou fosse ele por algum motivo detido em Roma até o ano seguinte, e teria, sem dúvida, perecido na perseguição que então teve lugar. Ou seja, se Paulo tivesse permanecido até o ano 64 em Roma, mas Deus orquestrou as coisas para que ele fosse liberto no ano 63. Ocorreu por aquele tempo, no ano 64, um terrível incêndio em Roma. Esse incêndio teve início no dia 18 de julho de 64, pelo qual quase metade da cidade se queimou. Desta terrível perseguição, Paulo foi poupado, pois que, logo depois do seu libertamento, deixara imediatamente Roma. Então, Paulo não pode ter escrito este livro durante a sua primeira prisão ou logo depois dela, porque imediatamente depois da sua libertação, no ano 63, ele deixa a cidade de Roma. Este último intervalo de liberdade ele aproveitou diligentemente para trabalhar entre as igrejas. Procurou estabelecer uma união mais firme entre as igrejas gregas e orientais. Então Paulo desceu para a região da Caia, Macedônia e Ásia. Foram os 3 locais em que ele estiver atuando, ali em derredor do mar Egeu. Outro texto, 89 do Atos dos Apóstolos. Depois de algum tempo, os judeus incrédulos conceberam a ideia de lançar sobre Paulo o crime de ter
instigado o incêndio de Roma. Então Paulo foi liberto no ano 63, seguiu o caminho, Acaia, Macedônia e Ásia. Ali ele foi desenvolver as suas atividades, os seus trabalhos, fortalecendo as igrejas, pregando o evangelho, e os judeus obstinados que ainda continuavam com este terrível rancor e esta ira tão incompreendida contra Paulo, decidiram então lançar a culpa do incêndio sobre Paulo, ok? Então nós estamos agora para além do ano 63, e agora eu vou ler um texto que está nesse livro, Paulo, maior de todos os apóstolos, na página 249, que diz: uma oportunidade logo se ofereceu para executar os seus planos, os planos desses judeus. Na casa de um discípulo da cidade de Troade, na região da Ásia, estava em direção a Jerusalém, ali do Mar Egeu, do outro lado. Paulo foi novamente preso e deste lugar foi levado às pressas para a sua prisão final. Então perceba que nós estamos agora provavelmente no ano 66, né, ou final do ano 65, onde Paulo foi capturado e preso, e não muito tarde foi executado. Então Paulo estava em Troade, região da Ásia, quando foi capturado. Continua a leitura aqui agora da página 251 e 252 do mesmo livro, que diz: Lucas, o médico querido e fiel amigo, ainda estava com Paulo. Ele foi um grande conforto para o apóstolo, que nunca precisou da companhia e da ministração de seus irmãos mais do que agora. Enfraquecido como estava pela idade, labutas e enfermidades, e confinado às abóbadas úmidas e escuras de uma prisão romana. E como ele dependia da ajuda de um escrivão, os serviços de Lucas foram de grande valor, permitindo-lhe ainda comunicar-se com seus irmãos e com o mundo exterior. Paulo, maior de todos os apóstolos, 251, 252. Então vamos só resumir este ponto aqui, o ponto terceiro. Paulo sai da prisão no ano 63, de sua primeira prisão, avança para Acaia, Macedônia e Ásia, trabalhando com estas igrejas. Os judeus lançam a culpa em Paulo sobre o incêndio que aconteceu em Roma lá no ano 64, no mês de julho de 64, a partir do dia 18. E então, mais tarde, com certeza, o segundo semestre do ano 65 ou o primeiro semestre do ano 66, não se tem como precisar, o objetivo desses judeus duros, obstinados, foi alcançado. Paulo, na casa de um discípulo lá em Troade, foi capturado, levado imediatamente às pressas para Roma, onde ficou encarcerado, na prisão Mamertina, uma prisão conífera, e era horrível, era um local horrível. E Lucas permaneceu com ele, e o próprio texto diz que Lucas foi o escrivão dele nesse período, e desta maneira ele comunicava-se com o mundo exterior, ok? Então, se Paulo não escreveu esta carta a partir do ano 67, porque ele já estava morto, e naturalmente não foi antes do ano 66, porque ele não estava em Roma, ou na parte final do ano 65, porque ele não estava em Roma, e a carta foi redigida da Itália, ou seja, a cidade romana. Naturalmente, Paulo escreveu essa carta estando na prisão nos seus últimos momentos de vida. Certamente Lucas foi o redator dessa carta, e Paulo, naturalmente, o seu autor, ok? Então nós podemos definir dessa maneira. Inclusive Pedro estava preso nesse período também, né? O livro Paulo, o maior dos apóstolos, falam que eles até compartilharam por um tempo a prisão. Talvez não na mesma cela, mas foram martirizados em um mesmo período. Pedro, nesse momento, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não achava-se digno de ser crucificado como seu salvador, e Paulo, por ser um cidadão romano, teve, se é que eu posso dizer que isso é um privilégio, né, mas teve o privilégio de ser decapitado, uma morte muito mais rápida, e não pôde ser submetido a torturas, ok? Então, resumindo as ideias, esta carta foi escrita na parte final do ano 65 ou na parte inicial do ano 66, antes da morte do apóstolo. Para agora avançarmos de bico no nosso tema proposto para hoje, né, que Hebreus, o Apocalipse de Paulo, eu quero ler dois textos bíblicos para
Esses textos eu vou reler na próxima palestra, para poder ambientalizar aqui a nossa mente. Eclesiastes 1:9 diz: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. A ideia é repetida em Eclesiastes 3:15, que diz: o que foi é, o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta das coisas que se passou. Por que eu leio esses textos aqui? É porque nós vamos perceber que a Bíblia apresenta uma repetição de histórias, como diz o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339, e muitos outros textos da Sra. White, em que aquilo que foi escrito no passado, na verdade, com mais vigor, se aplica aos nossos dias do que aos dias passados. Ok? Eu quero avançar com vocês aqui para abstrairmos alguns elementos importantes da destruição de Jerusalém. Jesus fez esse sermão que está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, tá? João não menciona esse sermão, ok? Eu gostaria de falar com vocês sobre o primeiro cerco que aconteceu, e o objetivo deste estudo e o próximo é falarmos sobre os dois cercos que aconteceram lá nos dias dos judeus, por volta da metade do ano 66, o primeiro cerco, no ano 70, o segundo cerco, culminando na destruição de Jerusalém. Na nossa segunda palestra, nós vamos estudar estes mesmos cercos, mas trazendo agora para os nossos dias. Quando é que foi o primeiro cerco? E quando foi o segundo? Ou quando será o primeiro cerco? Ou quando será o segundo cerco? Já aconteceram? Não aconteceram? É o que nós vamos avaliar no estudo 2, quando trazermos toda a bagagem de conteúdo que avaliarmos nesse estudo 1, ok? Bom, o primeiro cerco aconteceu no ano 66 por Caio Sestio Galo. Ele era um general romano e o imperador neste período era Nero. Nero viria a morrer 1 ano e meio depois, no ano 68. Na verdade, ele cometeu suicídio. O grande conflito, na página 31, diz que este primeiro cerco aconteceu quando celebrava-se a festa dos tabernáculos. Esta festa era muito frequentada porque era uma das 3 festas principais, né? A Páscoa, as primícias e a festa dos tabernáculos, onde se exigia a reunião de todos os judeus em Jerusalém. Então, realmente, Jerusalém estava com os seus muros transbordando de pessoas. E houve, então, este primeiro cerco. Em seu sermão, Jesus salientou vários elementos que os judeus deveriam prestar atenção a fim de estarem precavidos quando a sua profecia viesse a se cumprir. Tá? Então eu gostaria de ler para vocês aqui vários sinais. Eu vou estar lendo do livro Grande Conflito. O primeiro fragmento, Grande Conflito 29, diz: apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma sobrenatural luz resplandeceu sobre o templo e o altar. Texto 2, Grande Conflito 29. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para as batalhas. Tudo isso os judeus viam, eram sinais sobrenaturais, Deus tentando advertir o povo. Ponto 3. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com misteriosos ruídos e sons. E a terra muitas vezes tremia e ouvia-se multidões de vozes clamando: partamos daqui, partamos daqui. Tudo isto eram vozes sobrenaturais. Na verdade, nós sabemos que eram os anjos de Deus transpirando um eloquente desejo de salvar aquela nação. Grande Conflito 29 e 30 diz: a grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixadas profundamente no pavimento de pedra sólida, abria-se sozinha à meia-noite, independentemente de qualquer auxílio humano. Era para ser aterrorizador isso acontecendo. Mas o povo judeu estava tão endurecido, tão obstinado, que ignoravam estes sinais. Quinto texto, Grande Conflito, página 30, diz: durante 7 anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém,
declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite ele cantava funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro cantos da terra, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e contra as noivas, uma voz contra o povo. E este homem era capturado, agredido, e quando ele era libertado, novamente ele voltava à sua peregrinação. E isso perdurou por 7 anos. E o sexto ponto foi a eloquente advertência que eclodiu do livro de Hebreus quanto à necessidade de abandonar Jerusalém. Paulo mesmo diz no capítulo 13, verso 13, saiamos para fora do arraial levando o seu vitupério, ou seja, estimulando o povo judeu a abandonar Jerusalém. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Mateus 24, 15 e Marcos 13, 14 talvez são as duas declarações mais claras que Jesus pôde fazer, que eles deveriam observar a profecia de Daniel 9, 26 e 27. Quando os gentios pisarem na Terra Santa, Jesus disse, como declarou o profeta Daniel, é sinal de fuga, é sinal de fuga. Olha esse texto aqui de Lucas, mas também se repete em Mateus e também se repete em Marcos, mas Lucas 21 diz... Verso 20, é o sermão de Jesus, de Mateus 24, também aqui registrado por Lucas, diz, mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegada a sua desolação. Então, verso 21, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem mais nela, pois serão dias de vingança. Então Jesus estava ali falando que quando acontecesse este primeiro cerco, que aconteceu através dos esforços ali de Caio Sestio Galo, no ano 66, no período da festa dos tabernáculos. Eles deveriam fugir e Jesus ia dar oportunidade. Olha só, o Grande Conflito, página 26, diz o seguinte, quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, ou seja, justamente onde aconteceu o acampamento dos romanos, ali com Sestio. Então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança para a fuga. Mas como vai ter fuga se está cercado? Bom, Deus abriria o caminho, como vamos ver. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal de fuga deveria ser imediatamente obedecido. Irmãos, imediatamente. Perceba que Jesus fala que deveria ser imediatamente obedecido, os que estivessem no telhado não deveriam descer, os que estivessem no campo não deveriam nem voltar em casa. Mas a destruição só veio 3 anos e meio depois. A ideia do texto é lacônica, objetiva, sucinta, mas temos um período de 3 anos e meio entre o cerco e a destruição de Jerusalém, aqui em Lucas 21. Grande Conflito, página 30, diz, depois que os romanos, sob Sestio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato, à mão de Deus. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar. Eles viam que não teriam o que fazer, quando o general romano retirou suas forças sem a menor razão aparente para isso. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. Ou seja, foi Deus que dispersou este primeiro cerco para que os discípulos fiéis identificassem o sinal e tivessem, assim, o ensejo perfeito para efetuar a sua fuga. Página 30 do Grande Conflito. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes. E agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Jesus não nos deixa sem o devido aviso. Ele faz o alerta. Muitas vezes é que, como povo de Deus, estamos com os nossos olhos cerrados, com tapa-olhos, e não conseguimos ver. Olha que tremendo. Grande Conflito, página 30, seguindo. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém.
Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardavam o sinal prometido, eles estavam esperando. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam. Amados, eu quero que vocês percebam que todos aqueles que foram fiéis às orientações que Jesus deu, aos seus sinais, ninguém pereceu. Entretanto, é triste perceber que a calamidade acabou sendo reconhecida como uma bênção. Olha o grande conflito, página 31, que loucura. As forças judaicas perseguiram Céstio e o seu exército. Caíram sobre a sua retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram até mesmo da destruição total. Ou seja, quando Céstio avançou abandonando o cerco, os judeus foram atrás. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram fugir. Os judeus escaparam quase sem perdas e com seus despojos voltaram em triunfo para Jerusalém. No entanto, este êxito aparente apenas lhes acarretou males. Inspirou-lhes aquele espírito de pertinaz resistência aos romanos, que celeremente trouxe indescritível desgraça sobre a cidade sentenciada. Ou seja, ao invés deles perceberem que era a mão de Deus dirigindo os eventos e fugirem, abandonarem a cidade porque o cerco novamente iria acontecer, permaneceram tranquilos e calmos, achando que agora sim a nação iria prosperar e florescer. É como um tsunami. Eu me recordo que o tsunami que aconteceu em 2002 ou 2004, eu não estou certo da data, veio uma onda que varreu muitas cidades costeiras. E ali muitas pessoas sobreviveram e em algum momento tentaram ali talvez recuperar algum bem, recuperar alguma coisa. E sem o menor aviso veio uma segunda onda, maior do que a primeira, e varreu tudo aquilo que não havia varrido na primeira onda. Então o objetivo de Deus ao dispersar Céstio foi justamente abrir uma oportunidade para que os judeus escapassem. Entretanto, como muitas vezes nós mal interpretamos a vontade de Deus para a nossa vida, muitas vezes o Senhor abre o caminho pelo Mar Vermelho, e nós, ignorantemente, não conseguimos nem perceber a providência de Deus a nos conduzir. Infelizmente, abril do ano 70 chega, período da Páscoa. Mais de 1 milhão de judeus agora fervilhavam dentro dos muros de Jerusalém. E o general Tito, e o imperador agora era o seu pai, Vespasiano, fazem um cerco. Entretanto, para os judeus que permaneceram em Jerusalém, já era tarde demais. Todos aqueles que aceitaram as orientações de Jesus haviam escapado, e os que permaneceram na cidade, infelizmente, encontraram um fim trágico. Em abril do ano 70, Tito posiciona suas tropas, 4 guarnições, no entorno da cidade de Jerusalém, e impediu a entrada de alimento, com o intuito de fragilizar as forças dos judeus. E o seu plano foi coroado com grande êxito, pois em pouco tempo a fome urdia nos corações daqueles que estavam cercados dentro dos muros. Os que se arriscavam a sair à periferia do muro para colher mesmo erva para saciar a sua fome eram capturados e crucificados, de maneira que não se podia nem passar sem ter que ficar de lado para se esquivar da quantidade de cruzes que haviam sido erigidas no entorno da cidade de Jerusalém. Eu quero ler para vocês alguns relatos inspirados sobre este fatídico evento. Grande Conflito 31 diz: terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões, ou seja, pelo menos mais de 2, de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Continuando a leitura agora da página 32, que diz, do Grande Conflito: milhares pereceram pela fome, peste, doenças.
A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam de suas esposas e esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca dos seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Isaías 49:15. Recebeu dentro dos muros da cidade a resposta. As mãos das mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações 4:10. E por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, pela falta de tudo no cerco. Deuteronômio 28, 56 e 57. Os prisioneiros que resistiram ao cair presos eram açoitados, torturados e depois crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira, uma carnificina. E esta horrível obra prolongou-se até o longo do vale de Josafá e no Calvário. Se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para se mover entre elas. Centenas por dia. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. Que o sangue de Jesus caia sobre nós e nossos filhos. Mateus 27, 25. Que triste relato, que triste resultado encontra aqueles que se obstinam contra a vontade de Deus. Não é mais sábio seguirmos imediatamente a todas as ordens do nosso Salvador? Seguindo a leitura, Grande Conflito 33 diz: o próprio Joséfo, com um apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendessem para se salvarem a si e a cidade e o seu lugar de culto. Suas palavras foram, porém, respondidas com pragas amargas. Lançaram-se dardos contra ele, que era o seu último mediador humano, enquanto persistia em estar com eles. Grande Conflito 33. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouvia-se vozes bradando: Icabode, foi-se a glória. Página 35, o morticínio do lado de dentro era até mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número de mortos excedeu ao dos matadores. Os legionários tiveram de trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir com a obra de extermínio. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais vendidos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor, lançado às feras nos anfiteatros, ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Meus irmãos, esta foi a triste realidade da nação judaica, porque eles rejeitaram a todos os apelos feitos pelo nosso Salvador. Paulo, de maneira eloquente, escreveu o livro de Hebreus, dentro de uma estrutura maravilhosa que no nosso terceiro estudo vamos estar discutindo, com o intuito de advertir a nação de Israel, advertir os judeus de que eles deveriam abandonar a cidade, pois ela estava condenada. O templo pronto estava para ser totalmente destruído. Jesus mencionou vários sinais em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17 também. Entretanto, todos foram ignorados. Não bastasse esses sinais, outros sinais, como nós já lemos aqui, imagina o céu, as nuvens formavam batalhas, sons misteriosos, vozes misteriosas dizendo: fujamos desta cidade, fujamos desta cidade. Os judeus estavam tão agarrados ao templo e a sua doxologia, a sua forma de culto,
que não estavam tendo condição nem de ouvir os mais claros apelos do Espírito Santo, como Paulo menciona em Hebreus 3. É triste dizer isso, mas eu acredito que nós não estamos em uma condição mais favorável. Nós vamos perceber no nosso estudo número 2 que mais apelos Deus tem feito hoje do que fez nos dias de Israel. E todos estes apelos têm sido terrivelmente ignorados. Todos esses apelos têm sido rejeitados. E qual vai ser o fim disto? Nós sabemos que Deus ama o seu povo e zela por sua igreja. Nós sabemos que Deus pretende levantar um povo especial, o qual Ele quer comunicar toda a luz da verdade para este tempo do fim. Entretanto, este povo não pode ser um povo rebelde, um povo de dura cerviz, como diz Estevão em seu sermão em Atos 7. Não perca a parte 2 do nosso estudo dentro deste mesmo tema, Hebreus, o Apocalipse de Paulo, pois nós vamos abordar agora estes 2 cercos, não dentro da perspectiva judaica lá atrás. Nós vamos ver que existem textos claríssimos mostrando que esta mesma trajetória há de se repetir agora nos últimos dias. É de suma importância que conheçamos bem de perto de que maneira vai funcionar a dinâmica dos últimos dias. Quando foi o primeiro cerco? Quando será o segundo cerco? Quais sinais ou evidências Deus nos deixou para que não recorramos na mesma sorte de Jerusalém no ano 70 e assim sejamos achados devorando a carne dos nossos próprios filhos? Bom, o nosso próprio estudo vai ser revelador e você não pode perder. Eu agradeço a você pelo seu carinho, pela oportunidade que vocês uma vez mais nos brinda em termos acesso aos seus lares. Gostaria de sugerir que vocês podem aproveitar este seminário. É um seminário, sim, é um estudo para poder estar discutindo em grupos, talvez na sua igreja, nos seus grupos de estudos, com os seus familiares, talvez até fazer esse seminário em família, pois certamente nós vamos ver pelo livro de Hebreus as digitais de um Deus que aproxima. E você é o nosso convidado para estar conosco e avaliarmos toda esta estimulante jornada descrita no livro de Hebreus. IAG, juntos avançaremos.